A paz do Senhor, irmãos. Espero que todos vocês estejam bem, firmes aí com o Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição 7, que tem como título Confiança em Tempo de Aflição. Irmãos, é um tema bem apropriado para esse momento que nós estamos vivendo no mundo, né? O texto áureo, irmão, que é o texto base, ele se encontra no Salmo 56, versículo 11, que diz assim: Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. A verdade aplicada. Uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Irmãos, o que me chama a atenção aqui no texto áureo? Em Deus tenho posto a minha confiança, né? Ontem eu estava trabalhando em casa, quando eu fico com o celular ligado, né? Meu chefe falando o tempo todo, reunião por videoconferência, e eu estava ali em reunião quando eu vi no WhatsApp que o ministro da Saúde tinha pedido demissão do cargo. Veja bem, irmãos. Ainda bem que a nossa confiança não está no ministro da Saúde, né? Porque se estivesse no ministro da Saúde, muitos estariam chorando hoje, se lamentando. Mas a nossa confiança está em Deus, né? E a verdade aplicada tem um ensinamento aqui muito importante. Que uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Então, a verdade aplicada vem aqui complementar o que diz o texto áureo. E como é que nós, irmãos, adquirimos uma confiança em Deus? Como que se adquire, irmão? Uma confiança no irmão. Então, você aí que tem uma pessoa que você não necessariamente confia totalmente, mas assim, você respeita, você tem admiração, e aqui a gente está falando de confiança, né? E a Bíblia, por outro lado, a Bíblia fala que maldito o homem que confia em outro homem, mas tem pessoas que você respeita, que é seu referencial. Como é que você adquire esse respeito? Você adquire esse respeito quando você convive com ela, quando você analisa os seus atos, quando você tem intimidade com essa pessoa. E a mesma coisa aqui, irmãos, na nossa vida espiritual. Nós só vamos ter um relacionamento com Deus, nós vamos começar a admirar Deus, a confiar em Deus, a partir do momento que a gente se relaciona com Ele. E como é que a gente se relaciona com Ele? A gente se relaciona com Deus de várias formas. A gente se relaciona com o Senhor Deus a partir do momento que eu estudo as Escrituras e por ali eu analiso os feitos que Ele fez ao seu povo na antiguidade, né? O cuidado que Ele teve com o seu povo, os milagres que Jesus realizou quando veio nesta terra, né? Então, conforme eu vou estudando a palavra do Senhor, eu vou entendendo que eu confio num Deus vivo, eu confio num Deus todo-poderoso. Quando eu leio lá Gênesis 1, e diz que Ele criou céu, terra e tudo que há, né? Os animais, os répteis, quadrúpedes, peixes, vírus, Covid, né, irmãos? Quando a gente começa a estudar a palavra do Senhor, a gente descansa, irmãos. A gente descansa. Por quê? Porque a nossa confiança está firmada num Deus que nós conhecemos, né? Através da sua palavra, a gente já viu aí que a gente conhece Deus e seus feitos. Quando a gente ora, quando tem uma dificuldade muito grande, que você ora e você fala assim, estou no fundo do poço, não tenho para onde ir. Veio-me agora na minha mente um testemunho do Eliezer, quando ele falou que ele estava bem lá no fundo do poço e o Senhor foi lá e resgatou. Como é que Deus resgatou? Quando ele se prostrou, quando ele adorou, quando ele orou.
né? E quando ele se colocou na presença do Senhor e falou, Senhor, eu preciso do Senhor, eu nada sou. E na minha vida, irmão, quantas coisas o Senhor fez comigo. O Senhor resolveu o meu problema financeiro quando eu não via mais saída. E os irmãos, não pensem que Deus resolveu o meu problema financeiro de um dia para o outro. Foi 8 anos, irmãos, ali. E quando eu falo resolver o meu problema financeiro, me tirou de uma situação que eu não via solução. Mas o Senhor me resgatou. Não que eu estou nadando em dinheiro, mas assim, o Senhor me deu paz no meu coração e o Senhor tomou aquele problema e resolveu da melhor forma que Ele soube e sabe fazer. Então, irmãos, a gente se relaciona com o Senhor e aí a gente aprende a confiar nele quando a gente tem as nossas experiências pessoais com Ele. Imagino, né? Vem na minha cabeça tantos testemunhos dos irmãos aí, tantos testemunhos, né? Que a gente não via solução para um problema e o Senhor foi lá e resolveu por nós. Então, a gente teve essa experiência. E a cada dia, irmãos, que a gente vai crescendo, que a gente vai aprendendo a ser dependente do Senhor, a gente vai tendo esse relacionamento pessoal com Deus. Posso falar da minha família, tantos testemunhos que a minha mãe pode falar, lembro de testemunhos do meu pai, das minhas irmãs, do meu irmão. Quanta coisa o Senhor fez de bom, irmãos. E aí vem aquele versículo que tem na Bíblia que diz assim, quantas coisas fez o Senhor por nós, né? E por isso, irmãos, nós temos que estar alegre. Não é motivo, irmãos, dos irmãos estar tristes. Talvez os irmãos falem assim, a irmã Beatriz é inatingível. Que bobagem, bobagem. Já falei para os irmãos que no começo dessa doença eu tive pânico. Eu tive síndrome do pânico e eu comecei a orar e expulsar aquilo da minha mente, que eu estava com muito medo, né? Não sou inatingível não, irmãos. Eu sou humana que nem vocês. Mas assim, a gente vai tendo as experiências né? As experiências pessoais com o Senhor e não tem como a gente não ver o mover de Deus. Então a gente entrega na mão do Senhor. Nossa, irmãos, entregar na mão de Deus é você ficar mais leve, é você ficar mais tranquilo. E foi, irmãos, o que aconteceu aqui com Davi, né? Então, no Salmo 56, que é o texto de referência de hoje, eu vou deixar para os irmãos lerem em casa. Irmãos, leem, irmãos. Pega essa base da escola dominical que eu estou ministrando aqui e os irmãos vão meditando em casa. Talvez não dê tempo dos irmãos estudarem agora, mas reserve um tempo para ouvir e conferir, irmãos, aquilo que a gente está passando para vocês. Porque a gente precisa se aprofundar na palavra do Senhor, porque através dela nós vamos ter um relacionamento pessoal com Deus. A introdução diz assim, os percalços fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus que nos chamou para sermos seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. O que são esses percalços? São os problemas da vida, irmãos. Se eu for pegar uma família da ADSM Vila Nova York, quantos problemas cada uma dessas famílias tem enfrentado, né? Uma família tem problema financeiro, tem enfrentado dificuldades financeiras. Outra família tem enfrentado situações de doença. A gente tem aí no nosso quadro da igreja vários irmãos que estão enfermos há anos. E nós temos sustentado eles em oração, porque o Senhor não quis. É difícil, irmãos, de falar isso, mas o Senhor não quis curá-los. E eles são testemunha viva que Deus existe, porque eles estão ali, mesmo com a doença.
dando glória ao Senhor. Se a gente pegar outra família, teve experiência assim, pessoal com morte violenta, né? Mas tá ali dando glória ao Senhor, o nome do Senhor sendo glorificado. Outra família com problema com filhos que estão distanciados do caminho do Senhor, usando drogas, outros bandidos. Se a gente for mexer, irmãos, na família de Deus, na família cristã, na família, porque não é só a família ADSM Vila Nova York. A família de Deus na face da terra, ela passa por momentos difíceis. Mas o que está dizendo aqui na introdução? Que não são esses percalços da vida que vai nos paralisar. Por que, irmãos, não pode nos paralisar? Porque a nossa confiança está em Deus. E a gente sabe que em tudo Deus tem o controle. E aí faz me lembrar de Jó, né? Aquele homem, diz a Bíblia que ele era temente a Deus, que ele ofertava, fazia jejum em prol dos seus filhos. E num dado momento, Deus permitiu que ele perdesse tudo. E o que ele fez naquele momento, irmãos? Ele adorou o Senhor. Ele adorou o Senhor. E ele diz assim, num versículo que é muito lindo, que ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu aprendi a andar contigo, né? E Deus achou aquilo tão lindo, né? E Deus estava testando Jó. E depois, ao final da história, Deus restitui a Jó tudo que ele tinha perdido. Então, não são esses percalços da vida que vai nos separar. Não é fácil, né? Na história de Jó tinha uns amigos, né, que achavam que ele tinha pecado, né? A mulher dele falou para ele: olha, não tem mais jeito, amaldiçoa seu Deus e morre. E Jó fala para ela: como louca, fala tu, né? E no final da história, Deus restitui tudo o que ele tinha perdido, né? Então, que a nossa confiança nesse dia, irmãos, que seja fortalecida mais e mais a nossa confiança no Senhor. Se você está passando por um problema nesta manhã, que você não vê solução, se aprofunde no relacionamento com o Senhor. Deixa Jesus carregar esse fardo para você. Põe na mão do Senhor, que você vai ver que tudo vai ficar mais leve. Porque tem coisa que nós não conseguimos resolver mesmo. É só o Senhor. Então nós vamos já para o contexto histórico, que é o objetivo primeiro da lição, que é apresentar o contexto histórico do Salmo 56. Davi estava vivendo, diz a revista aqui, a Palavra do Senhor, um momento muito complicado. Por quê? Porque ele estava com medo de Saul. Ele estava com medo de Saul e ele estava com medo de Saul. Por quê, irmãos? Porque, veja bem, vamos contar a historinha. O povo de Deus pediu um rei para Samuel. Samuel ficou muito bravo, foi orar, falou com o Senhor: esse povo está pedindo um rei, sendo que o Senhor que cuida deles, eles não estão contentes, e eles querem um rei. E Deus falou: Samuel, fica calmo. Antes deles rejeitarem você, eles estão rejeitando a mim, vamos dar um rei para ele. E eles escolheram um rei bonitão, um rei forte, um rei guerreiro, que era Saul. E quando Samuel ungiu a Saul,
Deus deu uma ordem para Samuel passar para o rei Saul. Primeira ordem é: você vai guerrear contra os amalequitas e você mate todos. Mate velho, criança, novo, ovelha, gado, tudo. Extermine. E aí os irmãos podem falar: nossa, que Deus bravo, que Deus ruim. Era assim que eu pensava quando eu não entendia a palavra, irmãos. E aí, quando você vai verificar por que Deus falou isso para Samuel, porque quando o povo saiu do Egito, os amalequitas, eles faziam emboscada e matavam mulheres, crianças, velhos. Eles não iam para a guerra guerrear, eles ficavam nas montanhas, escondidinho nos vales. E quando o povo de Deus estava saindo do Egito, eles faziam as emboscadas e matavam os judeus, né? Não foi só essa vez. Mas esses amalequitas eram um povo ruim, mau. Então Deus falou assim: mande matar, fale para Saul matar. E aí Saul foi pelejar com os amalequitas, matou aquele povo, porém preservou a vida do rei, que chama Agag. Preservou a vida do rei. Tinha umas ovelhas lá muito gordas, ele também trouxe. Acho que passou na cabeça dele: vou levar essas ovelhinhas aqui, fazer um sacrifício para Deus. E o que aconteceu, irmãos? Ele desobedeceu. Na primeira ordem que Deus deu para ele desobedeceu a Deus. Deus mandou matar tudo e não trazer nada. E ele preservou o rei. E diz a Bíblia que Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. E rejeitou a Saul. E deu um recado para Samuel, né? E Samuel foi falar com Saul. E quando Samuel estava conversando com Saul, depois da guerra, foi saber como é que tinha sido a guerra, Samuel ouviu lá as ovelhas fazendo barulho, né? E aí Samuel pergunta para o rei Saul: o que é isso aí? Que barulho é esse? E aí Saul explica que tinha trazido da guerra aquelas ovelhas, né? Aqueles animais. E aí Samuel dá o recado para Saul que Deus rejeitou ele, né? E o que aconteceu? A partir daquele momento, ele foi rejeitado por Deus. E diz a palavra que o espírito que estava com ele, de Deus, saiu, irmãos. Então, quando a gente erra, irmãos, o espírito de Deus que está conosco, ele sai. E imediatamente, Deus falou para Samuel: olha, você vai na casa de Jessé, porque tem um moço lá que eu vou ungir como rei de Israel. Vai ser o futuro rei de Israel. E quem foi o escolhido, irmãos? Foi Davi, né? Tinha vários irmãos, guerreiros, bonitos, mas Deus quis Davi. Davi também era bonito, mas ele não era um guerreiro. Ele era um pastor de ovelha. E diz a Bíblia que quando Samuel ungiu a Davi, o Espírito de Deus entrou em Davi. Então, quando Saul pecou, o Espírito de Deus saiu de Saul. E quando Jessé ungiu a Davi como rei, o Espírito de Deus entrou na vida de Davi. E o que aconteceu com isso? Por que eu estou contando essa história? Para os irmãos entenderem o contexto histórico do Salmo 56 e o porquê. O que isso tem a ver com o Salmo 56? Tem tudo a ver. Porque o que aconteceu?
Saul continuou rei e Davi estava ungido para ser o futuro rei de Israel. E o que aconteceu? Houve outra guerra contra os filisteus, né? E esses filisteus tinham um gigante chamado Golias, né? Que aterrorizava o povo de Deus. E os guerreiros tinham medo desse gigante, né? Diz que o homem tinha uns 3 metros de altura. E o povo guerrilheiro lá de Israel tinha medo desse gigante. E um dia Davi foi lá na guerra, foi observar lá o que estava acontecendo. Um irmão dele ficou muito bravo. O que você está fazendo aqui? Perguntou para ele. Ele falou, o que tem? Eu vim olhar aqui. E quando Davi chega, Davi escuta o Golias desafiando o povo de Israel. Perguntando se Israel não tinha homem para lutar com ele, né? E Davi vai até Saul e se apresenta. E fala, rei, eu vou lutar contra esse Golias aí, que está afrontando o nosso povo, está afrontando o nosso Deus. E aí, Saul olha para ele e fala, mas você não é guerreiro, põe lá um capacete, dá a espada, né? O escudo. E Davi todo desajeitado, era um menino ainda. Davi tira tudo aquilo, pega a sua funda, 5 pedrinhas. O que é funda, irmãos? Funda é como se fosse um estilingue, sabe? Você põe um estilingue, os meninos, os irmãos que são homens sabem o que é estilingue. As irmãs também já devem ter visto estilingue. Se não sabe o que é, põe na internet aí. O que é um estilingue, uma funda, que vocês vão ver. E aí ele levou 5 pedrinhas e foi para a guerra. E quando o gigante viu Davi, começou a zombar de Davi, né? A desdenhar. E Davi não deu ouvido para aquilo que estava falando o gigante. Ele falou assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Colocou uma pedra naquela funda, mirou bem, e a pedra foi bem na testa do gigante, irmãos. Quando atingiu a testa, a fronte do gigante, o gigante caiu no chão. Quando ele caiu no chão, Davi subiu em cima dele, retirou a espada de Golias e cortou a cabeça. Muito bem. E aí, o que aconteceu com Davi? Pegou a cabeça do gigante e foi levar para o rei. E tá Davi indo com a cabeça do Golias na mão, o exército atrás. E quando as mulheres viram Davi com a cabeça do gigante na mão, falou, Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. E ficou cantando aquela música, aquele louvor lá. E isso foi irritando Saul. A ponto de Saul querer matar Davi. Olha só, se os irmãos lerem a passagem lá em 1 Samuel, os irmãos vão ler que Davi, que chegou uma hora que Saul gostou de Davi, não sabia que ele tinha sido ungido, e falou, olha, você vem morar aqui no palácio. E o Davi era músico, tocava pro rei. Os irmãos vão lembrar que o Espírito de Deus saiu de Saul. Então, às vezes, o Satanás entrava na vida de Saul, ficava perturbado, aí Davi ia lá com a harpa, cantava e aquele espírito mal saía. Então, quando o Saul ouviu as mulheres cantando, Davi matou 1000, Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. O que aconteceu? O homem ficou endemoniado e colocou no seu coração que tinha que matar Davi. Nossa, se estão cantando assim para ele, daqui a pouco vão querer que ele seja o rei. E aí o demônio colocou aquilo na cabeça do
na mente do Saul, que desceu para o seu coração, e ele, irmãos, não deu trégua. Não deu trégua para Davi. Diz a palavra que, no versículo 5 do Salmo 56, tá assim: todos os dias torce minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Saul, irmãos, todos os dias planejava a morte de Davi. Então, esse era o contexto em que Davi escreveu esse salmo. Porque assim, ele, a partir daquele instante, ele não tinha paz, ele tinha que sair, saiu do palácio. E aí, irmãos, Davi ficou com tanto medo, veja bem, né? Um homem que matou um gigante, agora estava com medo do rei Saul, né? Por quê, irmãos? Porque Saul era o rei, né? Mais para frente, na lição, nós vamos entender uma coisa, mas aqui eu tiro uma lição, né? Davi tinha respeito por Saul, né? Davi tinha respeito por Saul, respeitava ele como rei, né? E o que aconteceu com Davi? Ele ficou tão perturbado que ele foi, olha só, ele fugiu. Para onde que ele fugiu? Ele fugiu para a cidade de Gate. Ah, é, Bia? O que tem essa cidade? Essa cidade era a cidade dos filisteus, era a cidade natal de Golias. Veja bem, irmão. Você sabe que uma família não gosta de você e você vai lá para a casa dela. Se tem um problema na sua família, você vai se refugiar na casa da família que não gosta de você. Tem que estar fora do normal, né? Fora da casinha. E foi o que o Davi fez. Ele foi para a cidade de Gate, cidade natal de Golias. Então, por um lado, ele estava cercado pelo exército de Saul, e por outro, ele estava lá na cidade do Golias, do gigante que ele matou. Então veja bem, quando os irmãos lêem esse texto, é um texto tão bonito que tem uma hora que Davi se finge de doido, começa a se fingir de louco. As pessoas reconhecem ele, não é você, Davi, o que matou o Golias, e aí ele começa a babar, começa a fazer gestos de doido. E o rei fala assim, o rei lá dos filisteus fala: tira esse homem daqui, tanto problema para eu resolver, vem me trazer um doido aqui para tirar a minha paz, fazer eu perder meu tempo, tira esse louco daqui. Veja bem a situação de Davi. Teve que se fazer de doido para não ser morto ali na cidade dos filisteus. E aí, irmãos, esse é o contexto histórico do Salmo 56. E ele fala assim no versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Quem é esse homem? Saul. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. E aí ele fala aqui, o dia que eu tiver medo, porque quem sou eu diante de um rei, diante de um exército? Só o Senhor para me guardar. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei o que me pode fazer a carne. Ele está falando, e mesmo que eu morra, não vou temer o que me pode fazer o homem, porque a minha confiança está em ti. Versículo 5: todos os dias torce as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Não tinha paz, irmãos. Então, Davi estava ali falando. A gente está aprendendo que Salmos é louvor. Ele estava ali adorando a Deus, falando com Deus. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos como aguardando a minha morte. Tem uma passagem lá que fala que Davi estava na caverna, Saul estava quase encontrando ele. Aí vem uma notícia que os filisteus estavam invadindo Israel, aí Saul retorna. Olha só o livramento, irmãos. E não é assim, às vezes a gente está no buraco da morte, não tem escapatória.
Aí Deus vem e manda uma solução para a gente. Aí no versículo 8 ele fala, tu contaste as minhas vagueações, pois as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Aqui ele fala para Deus, Deus, eu estava lá no meu pai, eu era pastor de ovelha, aí o Senhor me ungiu rei, com um rei ainda vivo, aí esse rei me tira da minha casa, me coloca no palácio, depois do palácio ele procura me matar, eu fujo do palácio, vou para a cidade dos filisteus, fujo da cidade dos filisteus, vivo fugindo desse homem todo dia, o Senhor sabe o tanto que eu tenho caminhado, vagueado, o Senhor sabe, o Senhor tem escrito aí no teu livro. Então, irmãos, esse foi o contexto em que o Salmo 56 foi escrito, né? E quando os irmãos, se os irmãos pegar a Bíblia de vocês aí, ó, diz assim, hino de Davi ao regente do coro com a melodia de A Pomba Calada em Terra Distante, escrito por Davi quando os filisteus o prenderam na cidade de Gate. Né, irmãos? Então esse foi o contexto. No tópico 1, diz assim, o Cântico das Mulheres. E eu já comentei aqui que ao ouvir aquela canção, Saul irou-se e passou a ter inveja de Davi. Então, irmãos, olha que perigo, hein? Olha que perigo quando a gente perde o Espírito Santo de Deus, né? E a Bíblia fala que Saul, aqui em 1 Samuel 18:9, passou a ter inveja. Inveja de Davi. E é muito perigoso quando a gente perde o Espírito do Senhor e deixa esse sentimento entrar no coração da gente. Tem irmão que tem inveja do outro, porque o outro canta. Tem irmão que tem inveja do outro porque o outro foi promovido no ministério. Tem irmão que tem inveja do outro porque o outro, Deus o abençoou, ele comprou uma casa. Tem irmão que tem inveja do outro porque, sei lá, de repente nasceu filho, de repente deu uma festa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que esse sentimento não fique escondido no nosso coração. E que nós não deixemos esse sentimento entrar no nosso coração, irmãos. Porque é um sentimento de destruição. E aqui o comentarista diz que a inveja de Saul, que ficara escondida até aqui, veio à tona quando ouviu as mulheres cantando. Então, um cântico, irmãos, um cântico fez com que aquela inveja que Saul sentia de Davi, que estava escondidinha, viesse à tona mostrar. Viesse à tona mostrar o que Saul sentia. E diz o comentarista aqui que era um ciúme cruel, que um ciúme cruel começou a ferver em sua alma. E ele ficou irado e descontente. E quando aconteceu isso com Saul, não era o Espírito de Deus que estava nele, porque lá atrás a Bíblia já falou que o Espírito de Deus tinha saído da vida de Saul, né? E aí, irmãos, as ações dos inimigos de Davi, né? Primeiro, diz aqui a revista que o Saul, tomado por inveja, planejava sistematicamente a morte de Davi. Veja bem, irmãos. A partir do momento que entrou aquela inveja no coração de Saul, ele planejava.
Diz a palavra que teve uma hora que ele pensou, eu vou dar minha filha para Davi casar. Aí ele enganou, não deu a filha. No final ele deu a Mical, né? Mas tinha uma filha antes, que eu não lembro o nome agora, né? Ele tramava artimanhas. Teve um dia que Davi estava ali tocando o hino, tocando a harpa, o demônio entrou na vida do Saul e ele atirou a flecha para matar Davi, né? O comentarista diz assim, ó, que o único objetivo de Saul e dos demais inimigos de Davi era arruiná-lo. Todos os seus pensamentos eram no sentido de fazer mal. Por isso interpretavam suas palavras de forma maliciosa. Eles aguardavam continuamente a sua alma, o seu maior anseio era a sua morte, né? Então, esses eram os planos, as ações dos inimigos de Davi contra ele. Eles lutavam diariamente contra ele e estavam todos os dias prontos a devorá-lo. E diz aqui que a maldade não admitia a menor concessão no sentido de baixar as armas ou diminuir os atos de hostilidade. Era constante, irmão, constante. Imagina, eu estou aqui na minha casa, de repente vem uma multidão, um exército de gente aqui querendo me matar. Eu consigo fugir, saio daqui, vou para outro canto, chego lá a mesma coisa. Então o homem não tinha paz. E era uma guerra inglória. O que quer dizer inglória? O que é inglória? É sem importância, né? O camarada deu importância para uma música, para um hino, porque deu glória para o outro, né? Que diz que o outro matou mais que ele. Então aqui o comentarista diz que a guerra arquitetada por Saul contra Davi era inglória. Era uma verdadeira caça-pulga, como bem descreve o próprio Davi. Tipo assim, nossa, o homem tem um exército de gente, de guerrilheiros, de pessoas. Ele, numa ocasião, separou 3.000 homens para procurar um homem só, irmãos. Veja só a desvantagem de Davi. Mas aí, Deus está me trazendo à minha mente aqui. Só que Davi estava com o Todo-Poderoso. E Deus estava guardando Davi o tempo todo. E aqui fica uma lição para nós, irmãos. O comentarista diz assim, ó, nessa atitude reprovável de Saul, podemos inferir as nossas. Muitas vezes estamos em conflito por pequenos problemas, tornando-os grandes. Gastamos tempos, recursos a fim de provarmos as nossas razões. Entramos em discussões intermináveis nas redes sociais em decorrência de assuntos irrisórios que não contribuem para o nosso caráter. Um simples olhar diferente pode instaurar uma guerra. Uma pequena canção pode instaurar uma ira, que foi o caso da canção das mulheres, né? Aumentando o tamanho do gigante. Então, assim, irmãos, o que fica de alerta para a gente? Vamos nos preocupar com aquilo que realmente interessa. E aqui, o comentarista, ele traz aqui informações do nosso século. Então, Facebook, irmãos, eu não gosto de Facebook. Primeiro que eu não sou curiosa, não tenho curiosidade de saber da vida de ninguém. Eu não dou conta nem da minha vida, irmãos. Não quero saber onde a pessoa está comendo, o que a pessoa está comprando, aonde que ela foi viajar, sabe? Aí tem gente que expõe toda a sua vida ali naquele Facebook, briga com o marido, põe no Facebook, briga com o irmão, põe no Facebook, fala mal do pastor, põe no Facebook. E outra arma diabólica, o WhatsApp também, para quem não sabe usar, é uma arma diabólica também. Então, irmãos, vamos gastar tempo com aquilo que importa, com aquilo que interessa. Vamos gastar tempo com os nossos irmãos, que Deus fala assim, ama o teu irmão. Nesse tempo de pandemia, os irmãos têm que ficar atentos se tem algum irmão passando fome, passando sede. Se tem alguma conta de luz que o irmão não conseguiu pagar, uma conta de água, sabe?
Não vamos ser crentes só dentro da igreja, irmão. Quantos crentes sofrendo? Eu dou risada, né? Outro dia eu falei pro pastor, porque assim, falei, quem é crente só no sábado e no domingo tá perdido, porque você tem que ser crente na sua casa. Você tem que ser crente na faculdade, você tem que ser crente na rede social, você tem que ser crente nas reuniões de trabalho. Você tem que ser crente com o seu vizinho. Não é só dentro da igreja não, irmãos. É muito fácil ir para a igreja sábado e domingo mostrar para o pastor que você está indo na igreja, que você vai na igreja, que você ora, ajoelha lá, todo mundo vendo a Bia orando. Ai, a Bia é crente. Mas não sabe como a Bia é no trabalho, não sabe como a Bia é com a família. Então, irmãos, vamos deixar de hipocrisia, vamos cuidar dos nossos irmãos, vamos deixar de mimimi. Aqui o comentarista está falando, irmão, sou eu não. Eu tô dando aula para vocês, eu estou explicando o que está dizendo aqui, né? Cada coisa horrível que eu vejo nas redes sociais, eu não tenho paciência, não gosto. Quando foi criada era uma ferramenta boa, né? Mas agora é horrível. Você não consegue ter paz, né? Você entra às vezes eu tenho que entrar, sou obrigada a entrar, porque eu trabalho, tem que pegar nome de gente que está lá, enfim, tem vários trabalhos da nossa universidade no Facebook, né? E sem querer eu tenho que entrar. Os irmãos podem olhar lá. Eu gosto para postar o aniversário dos irmãos. Parabéns, irmãos. E eu esqueço, que é tanta coisa inútil que a gente lê ali. Fique de alerta, irmãos. Não exponha a sua vida no Facebook, não. Usa para falar de Deus. Entendeu? Os seus problemas, você conta para o Senhor. Ajoelha lá no seu quarto, que nem fala Mateus, e ajoelha e conta para Deus, irmão. É feio. Não é bonito. É muito feio. Né? Então é horrível. Então fica uma guerra assim, sem motivo. A gente gastando energia com aquilo que não vai nos trazer bom retorno. Né? E aí, qual foi a oração de Davi? A oração de Davi no Salmo 56, primeira coisa que Davi faz, irmãos, é pedir misericórdia. Davi pede a Deus que tenha misericórdia, porque estavam pelejando contra ele diariamente. Deus, tenha misericórdia de mim, eu não vou conseguir vencer esse rei. Eu não vou conseguir me esconder por muito tempo desse rei. Então Davi pede misericórdia. E Davi também fala assim, leve em conta a minha peregrinação. Olha, eu estava na minha casa, da casa eu fui para a corte, da corte eu fui para o campo, à procura de um lugar para eu ficar, para esse homem não me alcançar. Tem misericórdia. Leve em consideração as minhas peregrinações. Esse salmo nos ensina tanta coisa boa, né, irmãos? Às vezes a gente está naquela luta assim tão pesada, a gente fala, Senhor, não aguento mais, Senhor, não tem mais de onde tirar recurso. Eu não sei mais o que fazer, esse filho me dando tanto trabalho, essa filha me dando tanto trabalho. O que eu faço, Senhor? Tem misericórdia, leve em consideração as minhas peregrinações, o meu sofrimento, Senhor. Tem misericórdia. Minha alma está cansada. Já estou desfalecendo. Então Davi pediu isso na oração dele. E por final, Davi fala assim, faça a tua justiça. Davi indaga ao Senhor se os seus inimigos escapariam. E veja bem, Davi estava enfrentando tal situação em decorrência de ter exercido o seu chamado. Olha só, irmãos. O homem vai lá, mata o Golias, né? O gigante que estava afrontando o exército de Israel. Todo o exército fugia, se escondia, tinha medo. Davi vai lá, mata o Golias, liberta o povo das garras dos filisteus por meio do Golias, daquele gigante. E no final, o que ele ganha de troco? Ele ganha perseguição. E às vezes não é isso, irmãos, que acontece? Lavar roupa suja se lava em casa, né, irmão? E às vezes não acontece isso dentro da igreja também, com a gente? Acontece, irmão. Às vezes você vai fazer uma atitude boa, acaba sendo vista como uma atitude ruim, você é perseguido, você
deixar de lado. As pessoas te dão um gelo, né? Deixa ele lá, deixa ela lá. Ah, ela fez isso, não gostei, deixa ela lá. A gente vê, irmãos, no nosso meio evangélico, não vamos ser hipócritas. Então aqui, Davi fez um bem. Muitas vezes, os irmãos, as irmãs, fazem um bem. E o que ganha por fazer o bem? Perseguição, perseguição. Já vi crente, conheço nessa trajetória minha, na igreja, né? Não estou dizendo aqui que eu sou experiente, né? Mas assim, nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Sempre na igreja, a gente vai vendo as coisas. Uns acham que a igreja é deles, né? Outros acham que a palavra é deles também, né? A igreja é de Deus, né? A palavra é de Deus, né? Eu quero crer, né? Que a palavra é de Deus. E às vezes, uma palavra que o irmão não gostou, deixa ela de lado lá. Ih, ela só prega aquilo, ele só prega aquilo, ele só fala disso. Deus fala o que quiser, irmão. A igreja é de Deus, né? Então, Davi foi perseguido por ter exercido o seu chamado. Tiago 1,20 diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. É preciso entender que Deus não está a serviço dos nossos devaneios. É verdade que os constantes ataques podem nos causar ira, amargura, mas é necessário descansar no Senhor, deixando que Ele exerça a sua justiça. A justiça de Deus separa o falso do verdadeiro, o joio do trigo, as boas obras das más obras. Então, irmãos, Davi orou pedindo justiça. E aqui o comentarista está falando que deixa o Senhor exercer. Ele vai fazer justiça. Ele vai mostrar as boas obras das más obras. Ele vai mostrar, ele vai deixar claro quais são as boas obras e quais são as más obras, né? Então, Davi pediu misericórdia, socorro e justiça. Já indo para o final, irmãos, confiança em tempo de crise. Neste Salmo 56, o versículo 4, diz o seguinte: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, e não temerei. Que me pode fazer a carne? Então aqui, o salmista declara que em Deus louvaria a sua palavra. O termo é sinônimo de gloriar-se na palavra do Senhor. Por mais difícil que fosse o momento em que estava passando, ele sabia da fidelidade do Senhor, no cumprimento das suas promessas. Davi estava vivendo um paradoxo. De um lado, as ameaças e os planos de seus inimigos para matá-lo. Do outro lado, as promessas de Deus. Era preciso fazer uma escolha, entregar-se à desesperança ou confiar-se na palavra de Deus. Que paradoxo, né? Paradoxo é assim, quer dizer o quê? Ideias contrárias. Eu confio em Deus, Deus falou que vai me livrar, mas eu estou sendo perseguido, né? O que eu faço? E Davi escolheu, irmãos, confiar em Deus. Que nós também aprendamos, né? Como Davi, a confiar no Senhor, né? No tempo de crise. E diz aqui que o medo não prevalece diante da confiança. Não é verdade, irmão? Não é verdade? Se você fica com medo e não enfrenta o medo, aquilo vai te dominando. Eu fiquei tão mal nos 12 dias de tanto ouvir, né, que o vírus estava aí, cuidado com o vírus e não sei o quê. E aí tive que trabalhar, e aquele deserto na cidade. Eu estava ficando em pânico e eu comecei a orar e pedindo para Deus tirar aquilo da minha mente, me dar graça. Porque eu via o segurança indo trabalhar, o enfermeiro, o médico. Eu falei, Senhor, o Senhor está no controle de tudo. Se eu tiver que morrer é porque chegou a minha hora. O Senhor sabe de todas as coisas, eu não posso ficar nesse medo.
E o medo não prevaleceu, irmãos. Eu já fui no meu trabalho outra vez, já fui no mercado, já vou na padaria, ponho a minha máscara, lavo a minha mão quando eu chego, tiro o sapato para não entrar em casa. Então, o medo não prevalece, irmão, diante da confiança, né? E o salmista declara, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Salmo 56, verso 3. Que a nossa confiança, irmão, esteja no Senhor. A confiança que move a oração. E aqui diz, é relevante o fato do salmista, mesmo com medo, orar. Primeiro pede misericórdia para seguir, apresentar ao Senhor a questão e louvor, fazendo menção à palavra de Deus. Quando a gente está com medo, tem que dobrar o joelho. É dobrando o joelho, né? Que a gente vai adquirindo confiança, é orando, é falando com o Senhor. É relembrando os feitos que Deus fez na nossa vida. Que nós vamos, irmãos, lembrando daquilo que o Senhor fez. E Deus vai nos fortalecendo, né? Aqui tem um comentário do Charles Spurgeon. Diz assim, a dinâmica da oração nem sempre é visível, embora seja muito eficiente. Deus nos leva a orar, chorar em angústia de coração. Ele ouve, ele age, o inimigo retrocede. Que artilharia irresistível é essa que vence a batalha? Assim que houve o estampido, que Deus é este que ouve o clamor do seu filho e em um instante livra dos adversários. Que Deus é este, irmão? Eu sei que Deus é esse, os irmãos sabem. É o Deus Todo-Poderoso. Conclusão. Que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios, e prosseguimos na jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão na vida do seu povo. Irmãos, que nós, a partir de hoje, irmãos, a partir dessa meditação do Salmo 56, que nós depositemos mais e mais, irmãos, a nossa confiança no Senhor, mesmo diante de qualquer desafio, e que nós prosseguimos na jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão nas nossas vidas, irmãos. Que Deus possa, irmãos, abençoar cada um de vocês. Que Deus possa fortalecer a cada irmão, né? Que Deus possa, irmãos, trazer na mente dos irmãos os feitos que o Senhor tem feito para cada família da DSM Vila Nova York, né? Cada livramento que Deus tem feito na vida de vocês, né? Na comunidade onde os irmãos estão inseridos, não é verdade? Essa semana eu pedi oração para os irmãos, para um irmão de um professor da época que eu fui diretora de Santos, e hoje ele é um grande amigo, né? E eu fiquei muito feliz, porque assim, quando eu pedi oração, ele me chamou no WhatsApp, porque eu estava resolvendo um processo com ele, e eu estava cobrando esse processo desse professor, que é o diretor do campus Baixada Santista da Unifesp, lá em Santos, e eu cobrando, professor, o senhor já deu parecer, eu preciso do retorno e tal. Ele falou quase chorando, irmãos, que o irmão dele estava na UTI e que era para mim orar. E eu achei lindo uma coisa que ele falou e que eu orei e agradeci a Deus, que eu falei, Senhor, toda a glória para o teu nome. Ele falou, Bia, ora por mim, você que tem uma fé inabalável. Olha só, irmão, como que aquele homem me vê. Uma pessoa que tem uma fé inabalável. Por quê, irmãos? Porque ele conheceu minha trajetória no campus de Santos, ele viu como que eu fui tirada ali da diretoria, e ele viu e vê até hoje, nas reuniões que a gente participa, em processos que a gente trabalha junto, que tem coisas que nem eu sei, irmãos. Eu falo, não, Deus vai dar graça, Deus vai nos ajudar. É Deus, irmãos. E a gente tem, aonde que a gente andar, a gente tem que falar do Senhor. A gente tem que falar de Deus. Então eu fiquei feliz, eu orei. Eu falei, professor, eu vou pedir oração na igreja. Eu pedi oração para os irmãos no grupo da igreja. E mandei o retorno para ele. Olha, já tem um grupo na nossa igreja, o pastor está orando, os irmãos estão orando pela vida do seu irmão. Mas Deus me deu, irmão, uma palavra naquele momento para ele. Falei para ele, mas olha,
professora daí, vai ser feita a vontade de Deus. Se Deus quiser curar o seu irmão, Deus vai curar. Se Deus não quiser curar, Deus vai levar e vai confortar o seu coração. E Deus levou, irmãos. 2 ou 3 dias depois do que os irmãos oraram, Deus fez a vontade. Então, irmãos, que nós aprendemos, como Davi, a confiar no Senhor. Que Deus possa abençoar o seu dia, que vocês preparem um almoço aí para vocês, se reúnam com as suas famílias. Lembre daqueles irmãos mais necessitados da nossa igreja. Quem não... Às vezes, irmãos, as pessoas são tímidas, né? Então ligue, irmão, individualmente para cada irmão, para cada irmã. Eu tenho orado pelas irmãs idôneas da nossa igreja, que não pode sair, irmã Vilma, irmã Naíra, minha mãe, quem mais? A irmã Zenita, orem pela irmã Zenita, a irmã, a mãe da Paula, que eu sempre esqueço o nome da mãe da Paula, a irmã Zaira. Irmãos, lembre dos irmãos, irmãos. Quem puder, ajude uns aos outros. Ontem eu dei um pulo na casa da minha mãe, eu vi que fizeram uma tenda, os incrédulos, recolhendo alimentos para pessoas. E, irmãos, vamos exercer aquilo que o Senhor falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, irmãos. Olhem para os seus irmãos, olhem para os irmãos, liguem para os irmãos, perguntem se estão precisando de alguma coisa, irmãos. Vamos nos ajudar. Não precisa dar saudade. Eu já tenho ligado para alguns irmãos. Mas assim, irmãos, não precisa ter saudade não, irmãos. Vamos fazer o nosso papel. O ser crente é isso, irmãos. Nos preocuparmos com os irmãos. Nos preocuparmos com os irmãos. E Deus, irmãos, vai abençoar cada um. Que Deus abençoe vocês. Orem por mim, pelo meu filho, pela minha Brisa. A Brisa veio aqui. Ela fica quietinha, não deu um latido. Que o Senhor possa abençoar cada um. Um beijo no coração de vocês. Vocês estão na minha oração, viu? Fiquem com Deus. Grande abraço.